Para vocês terem uma ideia, a cena lá, a equipe esteve no local. A cena foi grotesca, muito sangue para casa fora. Foi de uma extrema barbárie. Olha, violência. Revelações agora do caso da diarista Paola, aquela que confessou que dopou e matou os patrões com uma faca no primeiro dia de trabalho. Nós conseguimos imagens novas e o que você vai ver são as novas revelações dessa mulher. A polícia disse que a quantidade de comprimidos apreendidos com a Paola é muito maior do que a polícia imaginava no começo. Ela estava com 165 comprimidos com ela. Essa quantidade reforça a suspeita de que o remédio foi usado para dopar o Cláudio e a Maria Clotilde, além de outras vítimas. Ela ou dopou mais pessoas no passado, e essas pessoas por algum motivo não procuraram a polícia, ou ela tentaria dopar depois. Ela trabalhou nessa casa, a história você conhece, e logo no primeiro dia ela matou os dois, que eram pessoas que estavam saudáveis, ele com 76, ela com 77, pessoas saudáveis, ele estava trabalhando ainda, ela ficava em casa, mas tinha uma vida ainda muito longa. Gostavam de viajar, conheceram o mundo inteiro, e tudo isso foi interrompido por causa do caráter de uma mulher que disse que tinha vício no jogo de azar, que estava pegando dinheiro com a agiota para jogar, inclusive no Tigrinho, e que pela primeira vez começou a praticar crime. Mas a polícia desconfia. Com essa quantidade de comprimidos, será que de fato foi o primeiro crime praticado por ela? Um homem também disse para a polícia que comprou os objetos desse casal sem saber que eles eram furtados. Ele vai ter que responder por isso. Vamos ver? A investigação sobre a morte do casal de idosos Cláudio Atala, de 75 anos, e Maria Clotilde Atala, de 76, teve novos desdobramentos. A Polícia Civil informou que a quantidade de clonazepam apreendida com a assassina confessa, Paola Cirino, de 30 anos, era muito maior do que a divulgada inicialmente. Não eram 40, e sim 165 comprimidos. Essa quantidade reforça a suspeita de que o medicamento foi usado para dopar o casal de idosos e outras pessoas em casas onde ela trabalhou como diarista. Esses 6 comprimidos que ela alega tinha imediatamente a nossa chegada, que ela alega tinha tomado, isso aí é uma mentira, né? Até porque se ela tivesse ingerido, 6 comprimidos desse remédio, com certeza nem em pé ela estaria. Não é razoável que uma pessoa ande com 160 comprimidos, por mais que ela utilize esses remédios diariamente. Então, a gente acredita que ela é uma pessoa que tem por diário, uma rotina criminosa, e ela já utiliza esses comprimidos, então, para dopar as suas vítimas. Ainda durante a entrevista, outra novidade. A polícia recebeu uma ligação de uma mulher que se apresentou como advogada de um homem. Segundo ela, o cliente teria comprado na Praça 7 alguns dos objetos furtados do casal, sem saber da origem dos produtos. Com certeza, pela ampla divulgação da mídia, ele percebeu que tratava-se de produtos de origem criminosa, então, segundo a sua advogada informou, ele vai comparecer aqui à nossa unidade para fazer a apresentação desses bens e a gente poder apreender para posteriormente restituir aos familiares das vítimas. Segundo a investigação, parte dos objetos levados do apartamento foi vendida por Paola no centro de Belo Horizonte. Em depoimento, ela afirmou que recebeu pouco mais de R$3 mil pelos pertences, avaliados em cerca de R$100 mil. De acordo com o delegado, um parente de Maria Clotilde conversou com ela por telefone na segunda-feira, antes de ela ser morta por volta de 1h. Durante a ligação, ele percebeu que a idosa já apresentava fala desconexa. A minha tia ligou para minha mãe e a minha tia me falou que a minha mãe já estava com a fala muito embaralhada, com a mente muito confusa. Inclusive, ela achou muito esquisito, porque ela é uma pessoa com a mente muito clara, uma pessoa muito ativa, uma sanidade mental completa, apesar da idade já um pouco mais avançada, e ela, inclusive, trocando o nome das pessoas, chamando um de outro. Então, isso é uma informação que nos dá certeza que nesse momento ela já estava dopada pelo remédio. Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi o resultado do exame toxicológico de Paola. Embora ela tenha afirmado que havia tomado 6 comprimidos de clonazepam antes do crime, os exames de urina e de sangue não constataram a presença do medicamento. Nenhum laudo sobre diagnóstico de transtorno mental ou receita do uso do remédio foi apresentado pela defesa da diarista. Questionados, os advogados dela disseram que não havia
havia posicionamento sobre os medicamentos controlados, exames ou laudos sobre a saúde mental da cliente. Durante a nova perícia realizada no apartamento, os policiais também encontraram a faca usada no crime. Ela estava guardada em uma gaveta da cozinha, junto com outras. A substância reagiu e indicou a presença de vestígios de sangue, mesmo depois de a faca ter sido lavada por Paola. Agora, o material será submetido a exames de DNA. Automaticamente, como a faca foi utilizada para golpear os idosos, acreditamos então, a perícia, que aquela faca que brilhou naquele local, tendo visto que o luminol, ele acende, né, ele faz tem uma reação química que causa luminosidade, por isso o ambiente tem que estar bem escuro. No momento que ele joga, vocês podem ver pelas imagens que realmente a faca brilha, destoando das demais. A reconstituição, ela vai ser importantíssima para esclarecer a dinâmica lá dentro do apartamento. Se ela realmente administrou os remédios, qual foi a quantidade, como que eles se comportaram, o que tomou, qual a quantidade de suco que cada um bebeu, como que eles se comportaram a partir daí, quanto tempo levou o efeito, quantas facadas foram, como realmente foi, se houve alguma possibilidade deles terem acordado, deles terem pelo menos se defendido de alguma maneira, o que a perícia na verdade já indica que houve pelo menos essa defesa, considerando as lesões na mão, né, os antebraços. Para a polícia, o primo de Maria Clotilde, que indicou Paola para trabalhar para o casal, pode ter sido vítima da diarista. Ele já também suspeitou, agora depois, né, dos fatos, ele está conectando mentalmente, que uma vez ele estava se sentindo muito mal e ela lhe ofereceu ir para casa, cuidar dele, e ele diz que a sua carteira depois sumiu. E aí, inclusive, ela lhe convenceu, tamanha confiança, segundo ele falando pra gente, que ele tinha perdido a carteira. Chegou a informação que ela trabalhou numa casa de uma outra pessoa em 2025 e logo depois diversos objetos sumiram, que até então eles não tinham conhecimento dessa atitude dela, agora eles estão conectando os fatos na sua mente, estão fazendo uma reflexão e estão pensando, olha, nós fomos vítima também. Essa mulher, ela é assustadora, sabe por quê? Ela entra na casa, aparentemente uma pessoa normal, ela olha para a câmera, ela não estava com aquele sangue nos olhos. Então, é assustador porque você coloca alguém na sua casa acreditando que é uma pessoa normal e ela vai para te matar. Uma mulher que tem coragem de matar dois senhores com a faca na mão, Diógenes. É verdade. Depois ainda guarda a faca, limpa a faca, coloca lá junto do faqueiro para sair. Graças à Polícia Civil, que tem boas técnicas, conseguiu colocar o luminol e identificou qual foi a faca, mas é de uma frieza, é um negócio assim espantoso, Passaia. Merece apodrecer na cadeia. Amigos e familiares vieram se despedir de Cláudio Atala Inácio, 75 anos, e da esposa Maria Clotilde, de 76, eles que foram mortos na última segunda-feira. E de acordo com a Polícia Civil, a autora do crime é a Paola Stephanie, de 30, ela que foi presa na última quarta-feira na cidade de Itabira, região central do estado, e de acordo com o delegado, ela assumiu a autoria do crime. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ela teria matado a facadas o casal. A perícia constatou quase 50 facadas. Depois ela teria roubado diversos itens da casa e na sequência teria fugido e já foi presa pela Polícia Civil. Sendo assim, família, amigos vieram orar e se despedir aqui na igreja, a paróquia Bom Jesus do Vale, que fica aqui no Vale do Sereno, em Nova Lima. E estão muito abalados, né? E claro, obviamente não poderia ser diferente. Sobre o caso, a Polícia Civil ainda continua agora investigando para descobrir se Paola teve ajuda de alguém ou se agiu sozinha. Você não roubou só, então? Paola, você pode falar da família, Paola? Eu sou seu filho. Calma, gente, minha cabeça não vai, não. Paola, você quer falar alguma coisa com a gente? Quer falar com a imprensa, Paola, alguma coisa? É a sua oportunidade de se defender. A sua versão, Paola. A sua versão sobre o que aconteceu. Dentro do apartamento. Foi uma reprodução conduzida com muita técnica por parte da Polícia Civil. Não foi uma reprodução fácil de se fazer, principalmente para Paola. Em diversos momentos nós tivemos que pausar a reprodução para ela se recuperar, para ela recordar do que aconteceu. E em diversos momentos houve confusão. Ela não conseguiu explicar de forma clara e inequívoca o que aconteceu dentro do apartamento. Como eu disse, a reprodução ela formaliza o que aconteceu e também, sob a ótica da defesa,
o que não aconteceu. Sob a ótica da defesa, o nosso trabalho vai continuar profícuo, respeitando principalmente a integridade da família. Presto aqui novamente, os senhores já sabem, solidariedade à família das vítimas, e a gente vai continuar trabalhando a fundo para trazer o melhor resultado para esse processo. Qual é a tese da defesa para sustentar aí esse trabalho e a defesa da Paola? Tá, a defesa não trabalha só com uma tese. A ampla defesa me garante trabalhar com várias teses dentro da investigação e também no processo penal. Um dos nossos trabalhos inclusive nós usamos da reprodução simulada para desenvolver isso, é afastar provavelmente algumas qualificadoras que provavelmente o Ministério Público vai adotar dentro da persecução penal. Esse é um dos nossos trabalhos. Na data de hoje, eu formalizei agora uma petição para a ilustre autoridade policial, Dr. Gustavo, para que ele represente, com base no artigo 149, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, pela instauração da insanidade mental da investigada. A petição foi recebida pela autoridade policial e ele vai deliberar assim que for possível. Doutor, o que ela mostrou lá em cima? Bom, foi um ato muito dinâmico, nós ficamos muito tempo dentro do apartamento. Ela mostrou exatamente o que ela lembra. O que ela não lembra, ela deixou extremamente formalizado, o que não foi possível constatar. Mas na sua visão, o que aponta uma insanidade mental, uma questão psiquiátrica dela ali nessa reconstituição? Eu não sou da área da saúde, então eu não tenho tanta autonomia para entrar nesse tema. Eu consigo falar sobre a luz da lei, tá? Muita confusão mental, esquecimento, pensamento suicida, o histórico dela pessoal, é importante dizer, passou pelo Hospital Espírita André Luiz, passou pelo CAPS 3 de Ribeirão das Neves, passou pelo Posto de Saúde de Ribeirão das Neves, depoimento dos familiares, receituários médicos, tudo leva a crer que ela possui, sim, um histórico sensível em relação à saúde mental dela. Mas essa avaliação, ela é feita exclusivamente por profissionais competentes da área da perícia, da área da saúde, e não compete a esse advogado fazer juízo de valor. Me compete trabalhar dentro da legalidade e apresentar os requerimentos que são pertinentes. Pela sua análise, agora ela consegue entender o que está acontecendo nesse momento? Não, o entendimento, como eu falei, o entendimento, conforme eu sustentei sobre a minha ótica, é um entendimento parcial. Como eu disse, a reprodução foi um momento muito sensível, muito delicado. Ela passou por momentos difíceis ali para contar o que ela lembra que aconteceu, mas isso eu não tenho capacidade de responder. Esse entendimento parcial compromete Ok, Eder. Para vocês terem uma ideia, a cena lá, a equipe esteve no local. A cena foi grotesca, muito sangue para casa fora. Foi de uma extrema barbárie e violência a forma como os dois idosos foram assassinados. Só para vocês terem uma ideia, a senhora tinha 7 facadas no corpo e o homem tinha 17 facadas. Isso por si só já denota aí quão intencionada essa autora estava em ceifar a vida dos dois para poder praticar a subtração. E é isso que faz caracterizar o crime de latrocínio. É quando você mata a vítima para poder subtrair o bem. Diferente de um crime de homicídio, em que você simplesmente quer matar a vítima, né? E como vocês podem ver, né, a equipe empenhada desde cedo, conseguimos recuperar os telefones celulares, que são das vítimas, assim como esses objetos que a autora descartou numa caçamba de obra, conforme os vídeos aí que já foram até encaminhados para as senhoras, os senhores aqui. E, enfim, a autoria já está identificada, de quem desferiu os golpes, quem matou, quem subtraiu. O que importa agora é ver se ela teve algum tipo de apoio, né, para essa empreitada criminosa. E, sobretudo, o mais importante é trazê-la para que seja submetida à justiça. No momento ela se encontra foragida, né, mas as equipes estão, o departamento inteiro, empenhado na localização dela, e tão logo a gente consiga localizá-la, e evidentemente, havendo aí a expedição de mandado de prisão, nós iremos capturá-la com certeza. Ao meu lado aqui o Dr. Gustavo Barleta. Mas isso aqui é só para vocês verem que isso aqui é que caracteriza mesmo o latrocínio. Você está no
Na data de hoje, eu formalizei agora uma petição para a ilustre autoridade policial, Dr. Gustavo, para que ele represente, com base no artigo 149, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, pela instauração da insanidade mental da investigada. A petição foi recebida pela autoridade policial e ele vai deliberar assim que for possível. Doutor, o que ela mostrou, hein? Bom, foi um ato muito dinâmico, nós ficamos muito tempo dentro do apartamento. Ela mostrou exatamente o que ela lembra. O que ela não lembra, ela deixou extremamente formalizado, o que não foi possível constatar. Mas na sua visão, o que aponta uma insanidade mental, uma questão psiquiátrica dela ali nessa reconstituição? Eu não sou da área da saúde, então eu não tenho tanta autonomia para entrar nesse tema. Eu consigo falar sobre a luz da lei, tá? Muita confusão mental, esquecimento, pensamento suicida, o histórico dela pessoal, é importante dizer, passou pelo Hospital Espírita André Luiz, passou pelo CAPS 3 de Ribeirão das Neves, passou pelo Posto de Saúde de Ribeirão das Neves, depoimento dos familiares, receituários médicos, tudo leva a crer que ela possui, sim, um histórico sensível em relação à saúde mental dela. Mas essa avaliação, ela é feita exclusivamente por profissionais competentes da área da perícia, da área da saúde, e não compete a esse advogado fazer juízo de valor. Me compete trabalhar dentro da legalidade e apresentar os requerimentos que são pertinentes. Ô Renato Neto, a única coisa que eu queria dizer, gente, que nem todo mundo é igual. A gente somos honestos, somos de boa índole, temos referência, nós temos berço. Não é porque somos criados na favela que todos os favelados são iguais. Não, existe gente honesta que estão trabalhando honestamente. E isso a gente pode provar no dia a dia com as pessoas que dão referência do nosso trabalho. Nem todo mundo é igual. Não concordo, sou completamente contra o que ela fez. Até se eu pegasse ela, eu esganava ela, Deus que me perdoe, porque é uma vagabunda e tapa na cara que é uma pilantra. Obrigada, não pode. Sempre trabalhei. E você acha que isso prejudicou a imagem de vocês? Prejudicou demais, só aqui, ó, todo mundo aqui, ó, ela também é diarista, prejudicou a imagem de todas as diaristas. Uma, que a gente que é diarista não pode mais indicar ninguém, porque eu não tenho coragem de indicar. A gente não pode indicar. Porque agora a gente tá com medo, vivendo sobressaltado, porque você não conhece ninguém. Você é diarista mesmo ou ela te entende? Diarista não, é estelionatária, pilantra, assassina, vagabunda e tudo mais um pouco. Ô Lilian, como é que foi o susto aqui depois desse crime brutal? Você tá doido, moço? Isso aqui é uma área só de gente de família, nunca aconteceu isso aqui. Primeira vez, sinceramente, a gente tá todo mundo chocado. Estou protestando contra a violência nas casas das pessoas que a gente trabalha, porque nós que precisamos, que saímos de casa todo dia de manhã, somos honestos, trabalhamos dignamente, estamos sofrendo preconceito agora, estamos sendo vigiados, estamos sendo... As pessoas estão com preconceito contra a gente, isso não pode. Considerar todo mundo suspeito. Não podemos mais indicar outras pessoas para trabalhar por causa disso. Na data de hoje, eu formalizei agora uma petição para a ilustre autoridade policial, Dr. Gustavo, para que ele represente, com base no artigo 149, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, pela instauração da insanidade mental da investigada. A petição foi recebida pela autoridade policial e ele vai deliberar assim que for possível. Doutor, o que ela mostrou, hein, senhor? Bom, foi um ato muito dinâmico, nós ficamos muito tempo dentro do apartamento. Ela mostrou exatamente o que ela lembra. O que ela não lembra, ela deixou extremamente formalizado, o que não foi possível constatar. Mas na sua visão, o que aponta uma insanidade mental, uma questão psiquiátrica dela ali nessa reconstituição? Eu não sou da área da saúde, então eu não tenho tanta autonomia para entrar nesse tema. Eu consigo falar sobre a luz da lei, tá? Muita confusão mental, esquecimento, pensamento suicida, o histórico dela pessoal, é importante dizer. Passou pelo Hospital Espírita André Luiz, passou pelo CAPS 3 de Ribeirão das Neves, passou pelo Posto de Saúde de Ribeirão das Neves, depoimento dos familiares, receituários médicos, tudo leva a crer que ela possui, sim, um histórico sensível em relação à saúde mental dela. Mas essa avaliação, ela é feita exclusivamente por profissionais competentes da área da perícia, da área da saúde, e não compete a esse advogado fazer juízo de valor. Me compete trabalhar dentro da legalidade e apresentar os requerimentos. São a reprodução do que aconteceu ali dentro e o que não aconteceu dentro do apartamento. Foi uma reprodução conduzida com muita técnica por parte da Polícia Civil,
Não foi uma reprodução fácil de se fazer, principalmente para a Paola. Em diversos momentos nós tivemos que pausar a reprodução para se recuperar, para ela recordar do que aconteceu, e em diversos momentos houve confusão. Ela não conseguiu explicar de forma clara e inequívoca o que aconteceu dentro do apartamento. Como eu disse, a reprodução ela formaliza o que aconteceu e também, sob a ótica da defesa, o que não aconteceu. Sob a ótica da defesa, o nosso trabalho vai continuar profícuo, respeitando principalmente a integridade da família. Presto aqui novamente, os senhores já sabem, solidariedade à família das vítimas, e a gente vai continuar trabalhando a fundo para trazer o melhor resultado para esse processo. Tá descendo, gente. Chegou, gente. Inicialmente, antes de apresentar as minhas explanações defensivas representando a senhora Paola, eu quero deixar aqui os meus votos de solidariedade e também de pesar para o meu colega advogado, Dr. Cláudio, e sua esposa, a senhora Maria Clotilde, e também para todos os familiares dessas duas pessoas, desejando aqui votos de solidariedade e principalmente os meus pêsames. Pois bem, a Paola é uma mulher que possui um histórico pessoal extremamente conturbado, conforme foi dito pela própria Polícia Civil e também por alguns familiares da Paola. É uma pessoa que sempre buscou tratamento médico-psiquiátrico, possui diagnóstico sensível relacionado à sua saúde mental. Vale dizer que a documentação que comprova a situação de saúde da senhora Paola ainda não chegou ao conhecimento desse advogado, porém, assim que essa documentação chegar, nós faremos um estudo muito responsável e técnico dessa documentação para verificar se ao longo da ação penal nós formalizaremos algum pedido de insanidade mental da mesma. Vale dizer, de igual modo, que nenhuma causa criminal ela é indigna de defesa, ou seja, não há causa criminal absolutamente indigna. Todas as causas criminais elas possuem a obrigação de ter um defensor, e a pessoa acusada pelo Estado precisa ser defendida da melhor forma possível. As razões de defesa da senhora Paola serão devidamente apresentadas ao longo do processo, lembrando, respeitando naturalmente os terceiros envolvidos nessa futura ação penal, os familiares e também as vítimas, para que dessa forma a defesa possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível e garantir que a ampla defesa e o contraditório sejam devidamente respeitados ao longo do processo penal.